Invasão Britânica, parece nome de uma batalha, né? Ou nome de uma guerra. E isso começou em 1955 e envolveu principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra. Os Estados Unidos, por volta de 1955, começa a invadir. E de que forma? Primeiramente através do rádio. Então aquelas pessoas ouvindo as notícias, né? E também navios estadunidenses desembarcando então em cidades portuárias da Inglaterra, cidades como Liverpool. Então vários navios ali atracados, né, chegando ali em Liverpool, em outras cidades, desembarcando um monte de novidades que os ingleses iam ficar sabendo, conhecendo, e assim que começou o ataque, tá? Então, 1955, 1956, 57, 58, 59, 60, 61, 62, até 62 só dava ataque estadunidense. Aí, em 62, a Inglaterra chega e diz assim: calma, vamos ter que revidar. Chamem as nossas tropas e vamos para a batalha. E aí se tem a data exata da invasão britânica. No dia 9 de fevereiro de 1964, a Inglaterra lança uma bomba nos Estados Unidos que realmente explode o país. E aí sim a invasão britânica já estava consolidada. Fica aí para saber mais sobre essa batalha musical que envolveu os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. É muito divertido fazer essas brincadeiras e falar também a respeito da história dessa forma. Claro que tudo que eu falei na introdução aqui do episódio tem, né, fundamento, é real, só que não é uma batalha, né? A invasão britânica é um movimento cultural que saiu então da Inglaterra, dos países britânicos, e que chegou então até os Estados Unidos em 1964. Tá curtindo o canal? Já curte esse vídeo, ativa o sininho e se não se inscreveu, se inscreve no canal, que só assim esse canal pode seguir adiante. Então é muito importante que você faça a inscrição. Se aprendeu alguma coisa comigo, se inscreve lá para ajudar aqui então esse canal a seguir esse caminho de contar a história da música. Como você já viu aqui no canal, tem um capítulo especial sobre o dia que a música morreu. Isso é super importante, né? É importante você ir lá assistir depois que assistir esse episódio para entender esse contexto. O dia que a música morreu, ou o dia que o rock morreu, foi, né, no ano de 1959. Então de 59 até 1964, que é quando acontece realmente a invasão britânica, se tem uma espécie de vácuo aí, um limbo assim do rock and roll, onde alguns artistas aparecem, mas não com tanta expressão assim, né, como eram os artistas do início do rock and roll a partir de 1955. Então o que se tem? Se tem uma distribuição da música estadunidense, principalmente de artistas de blues e do início do rock and roll, chegando através então do navio mesmo, né, de embarcações que iam para a Inglaterra, levavam então os discos, né, de vinil para cidades portuárias como Liverpool, por exemplo, e lá então alguns jovens compravam os discos de marinheiros. E aí faziam muitas vezes até escambo. Por exemplo, você pega e troca uma jaqueta por um disco, um óculos de sol por um disco, e assim por diante. E claro também, né, aos poucos foi se tendo então um mercado onde os jovens poderiam comprar discos de rock nas lojas da Inglaterra, a Grã-Bretanha como um todo. Mas no início o rock chega através do mar, então por isso que eu fiz essa brincadeira lá no início, né? Todos esses anos o rock chegando na Inglaterra através do mar, né? Dos marinheiros, levando essa música para lá. E aí o que é interessante? Várias e várias bandas começam a ser formadas, principalmente nessas cidades portuárias. E esses jovens que faziam então essas compras ou essas trocas eram aqueles adolescentes ali, uns guris assim, né? Como John Lennon, Paul McCartney, né, o George Harrison, aí também o Mick Jagger, o Keith Richards em outros momentos, né, mais em outras cidades,
mas vários músicos que depois começaram a fazer bandas, né, na Grã-Bretanha, e querendo então comprar também, né, não só os discos, mas também aí os instrumentos, né? Então comprar guitarra, comprar um contrabaixo, a bateria, instrumentos que eram do rock and roll. Eles eram completamente apaixonados pela cultura afro-estadunidense. Eles adoravam essa cultura. Então o que eles buscavam era formar bandas, formar grupos. Isso também é um ponto que a gente tem que perceber, né? Muitos artistas de rock inicial lá nos anos 50 não são bandas, né? A gente vê sempre Chuck Berry, Little Richard, Elvis, né? Mas a gente não vê bandas. E aí então na Inglaterra, na Grã-Bretanha, eles começam a formar grupos. Adolescentes se juntam e montam bandas de rock. E aí aparecem assim, nomes como Beatles, Rolling Stones e muitos outros que eu vou falar aqui. Para muita gente, essas bandas são muito parecidas. A gente observa assim que tem uma semelhança entre Beatles, Stones, só que se a gente pegar assim de longe, a gente observa isso, tem uma semelhança, mesmo país, né, a mesma época, a vestimenta um pouco parecida, mas se a gente pegar mais de perto, a gente começa a dividir essas bandas em alguns blocos, tá? Dá para se dizer assim, ó, que existiam dois blocos, né, de som diferente. Um deles era mais ligado a esse som beat, né, da batida, que era um nome também chamado Mersey Beat, né, que seria então mais com aqueles ritmos que era ligado a uma batida mais pop, que fazia sempre tum, tum, tá, tum, tá. E o outro tá ligado mais à influência do blues. De alguma forma eles tinham um pouquinho mais de pegada blues, tá? Isso é como eu falei, é mais sutil. A gente teria que ver mais de perto e analisar banda por banda. Pelo lado mais beat, a gente tem bandas como Gary e the Pacemakers, Dave Clark 5 e, claro, a maior banda de todos os tempos, os Beatles. E pelo lado que envolve um pouquinho mais do blues, que está um pouquinho mais ligado também a essa questão mais contracultural, já dando início assim naquela cara de marginal que o roqueiro tem, já entra então os Stones, Animals, é uma outra banda que aparece, e claro os Yardbirds, que contou com 3 grandes guitarristas na sua formação. Já tocou no Yardbirds o Eric Clapton, o Jeff Beck e o Jimmy Page. Duas bandas também apareceram nesse momento, The Kinks e The Who. E essas bandas vão sendo formadas, né, na Grã-Bretanha, e claro que a invasão britânica se dá justamente quando o mundo, né, e principalmente então os Estados Unidos, né, inicialmente os Estados Unidos, descobrem essas bandas. Essas bandas elas vão acontecer da seguinte forma, elas estão lá sendo formadas, né, produzindo então o seu som, até que os Beatles vão para os Estados Unidos e então se apresentam num programa chamado Ed Sullivan Show, no dia 9 de fevereiro de 1964. Ed Sullivan Show. Ladies and gentlemen, the Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. E a partir daí o povo estadunidense adota os Beatles como a grande banda do momento, compram tudo que os Beatles poderiam oferecer, existe nesse momento então a Beatlemania, e os Beatles, claro, começam a ganhar dinheiro muito com isso, né?
E aí então fabricam muitas coisas para vender para esse público e produzem, óbvio, mais música, que é o que eles sabiam fazer. Tudo isso chegando então nos Estados Unidos agora de uma forma bem mais condensada. E aí nessa onda começa a aparecer aquelas bandas que eu falei antes. Elas começam a surgir nos Estados Unidos através dos Beatles. Os Beatles abrem as portas, né? Eles chegam primeiro e depois começa a aparecer os Stones, Animals e outras bandas desembarcando ali nos Estados Unidos e vendendo muito, tocando muito e vendendo muito disco naquele momento. Todas essas bandas tiveram muita gente interessada, né? Todos eles conseguiram bastante sucesso. Os artistas eram muito ligados assim à produção audiovisual da televisão, do rádio, o público delirando, gritando, querendo tocar nesses artistas. E por isso então que foi chamada essa invasão britânica, onde então os ingleses desembarcam nos Estados Unidos e tomam conta do país. That this is Britain's revenge for the Boston Tea Party. 3,000 screaming teenagers are at New York's Kennedy Airport to greet, you guessed it, the Beatles. This rock and roll group has taken over as the kingpins of musical appreciation. Para vocês terem uma ideia, era muito difícil até das bandas estadunidenses conseguirem sucesso e ter uma abertura no mercado. Realmente os ingleses dominaram tudo, né? Eles dominaram tudo. E a partir daí começou então a se tocar rock em inglês. Tem que pensar assim, como eu falei lá no início, né? O rock é estadunidense. Então o rock saiu dos Estados Unidos e chegou na Inglaterra. E agora a gente tem a Inglaterra mostrando como se faz rock para os Estados Unidos, né? País de origem, e também para o mundo inteiro. Beatles vai tocar então no Brasil, na Argentina, os Stones também, em qualquer lugar do mundo ia ter rock and roll a partir da invasão britânica. E essa invasão é só o início, né? Essa é a primeira invasão. Tem várias outras, né? A qualquer momento, quando surgem vários grupos da Inglaterra, se chama de uma nova invasão britânica. Mas aí também são questões assim ligadas ao marketing e à indústria da música. Mas a grande invasão britânica é realmente nesse sentido, de quando os Estados Unidos, dono, né, do rock and roll, entre aspas, né, o fundador, descobre que tem pessoas do outro lado do oceano tocando rock tão bem, né, ou melhor até, que o seu rock original. E esses caras têm que ir para os Estados Unidos e mostrar como se faz rock and roll novamente. Muita banda inglesa fez sucesso também depois, né, ou em outros anos, mas isso a gente deixa para os próximos episódios aqui no canal sobre história da música. Então, se você quiser saber mais, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho. Eu sei que parece chato, mas sério, galera, a galera que vive aqui então em YouTube e Instagram e tudo mais, precisa estar o tempo inteiro dizendo isso. Se inscreve no canal, tá? Tenho também então o meu Instagram, Prof. Alexandre Sajorato, tá? Me segue lá e também se inscreve aqui. Espero vocês já com mais um episódio. Até mais!